Bom dia, aqui é o professor Paulo Fernando. Irei apresentar os tipos de ginástica para o primeiro, segundo e terceiros anos. Resumo das ginásticas apresentadas: ginástica acrobática, ginástica artística, ginástica aeróbica, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, ginástica laboral, ginástica localizada, hidroginástica e musculação. Ginástica é o conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas e envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de forças, flexibilidade e coordenação motora para fins únicos de aperfeiçoamento físico e mental. Já as mulheres participam de exercícios de solo, paralelo, assimétrica, saltos sobre cavalo, trave. A ginástica rítmica foi incluída nos Jogos Olímpicos de 1984 e só as mulheres competem. A modalidade combina movimento de corpo com coreografia de pequenos equipamentos, como uma corda, uma bola e um laço. E são as curiosidades da ginástica, de modo geral. O nome que mais se destaca na história da ginástica moderna foi o alemão Johann Friedrich Ludwig Grossmann, Jan. 1778-1852. Grande nacionalista alemão, considerado o pai da ginástica, responsável pela propagação da ginástica em aparelhos pelo mundo inteiro e que inventou o termo Turnen para designar a prática da mesma. A ginástica caiu em desuso com o passar do tempo, retornando somente na Idade Moderna. Mais precisamente no século XV. O surgimento preciso da atividade como esporte aliado à educação veio no início do século XIX, com o professor Frederick Ludwig Jahn, 1778-1852. Isso quer dizer que ela passou um tempo parado, tá entendendo? Só na ginástica moderna e depois voltou. No Brasil, a ginástica chegou através dos imigrantes alemães no século XIX, instalados no Rio Grande do Sul. Trouxeram em suas bagagens uns ensinamentos de Friedrich Christian Jahn. Em 1978 foi criada a Confederação Brasileira da Ginástica, CBG, que logo se filiou à Federação Internacional da Ginástica, com a sigla FIG. Agora para a ginástica acrobática. É a mais nova modalidade da FIG e é caracterizada pela execução de exercícios de força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade. Como a gente está vendo aí, a ginástica ela sempre vai precisar muito de força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade nos seus exercícios. Engloba muitos movimentos do solo, da ginástica artística e em suas séries de movimentos rítmicos, que ligam os exercícios dinâmicos, estáticos e individuais. A acrobacia foi desenvolvida em grande parte do século VII, devido à criação do circo. Mas como esporte, essa modalidade da ginástica é relativamente jovem. Onde surgiu a ginástica acrobática? Surgiu na Idade Média e era muito utilizada pelos elementos dos circos. No entanto, só começou a ter competições e regras próprias a partir de 1970 e sempre praticado no mínimo por 2 atletas. Quem criou a ginástica acrobática? Ela foi criada oficialmente em 1811, quando o alemão Friedrich Jahn Club criou em Berlim o primeiro clube dedicado ao esporte. No entanto, a modalidade é uma das mais antigas da história. O esporte teve suas no Egito, no Antigo Egito, onde artistas faziam acrobacias circenses para entender o público, ou seja, ela é realizada nos circos, certo? Tem muita acrobacia, como a gente vê lá nos circos, então ela é uma ginástica sempre presente nos circos. Curiosidade da ginástica. Tem como principal característica a execução de exercícios que exigem força, agilidade e equilíbrio, e requer por parte do ginasta coragem, força, coordenação e flexibilidade, além das exigências técnicas do salto. Provas da ginástica acrobática. Os pontos podem ser comprados na maioria das competições
e as competições não podem ser realizadas em campo aberto. Os aparelhos da ginástica acrobática: salto sobre cavalo, cavalo com alça, argola, barra fixa, barra paralela, trave, barras assimétricas e solo. Observação: a mesma é comum para os homens e mulheres, ou seja, sua prática ela é para homens e mulheres. A ginástica artística, também conhecida no Brasil como ginástica olímpica, é uma modalidade de ginástica onde os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos oficiais. Já as mulheres participam de exercícios de solo, paralela, assimétrica, salto sobre cavalo e trave. O alemão, considerado pai da ginástica, chegou a ser preso, pois o esporte foi considerado por muitos perigoso. Os homens, quando vão realizar salto em competições, não tem música de fundo. Já as mulheres podem saltar com música. O esporte entrou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Atena em 1896. Nadia Comaneci, uma competidora romena de apenas 14 anos, entrou para a história da modalidade nos Jogos Olímpicos realizados em Montreal, em 1976. Nádia foi a primeira ginasta a receber nota 10 na modalidade. A brasileira Daiane dos Santos foi a primeira ginasta a realizar um salto duplo no salto. Ou seja, ela realizou um salto duplo no salto. Por isso, o movimento leva o seu sobrenome. Onde surgiu a ginástica artística? Na Grécia Antiga, como atividade atlética, e no Egito, as pessoas realizavam acrobacias circenses nas ruas para entretenimento. Quem criou a ginástica artística? A ginástica artística nasceu oficialmente em 1811, quando o alemão Frederick Lynch criou em Berlim o primeiro clube dedicado ao esporte. No entanto, a modalidade é uma das mais antigas da história. O esporte teve suas no Antigo Egito, onde artistas faziam acrobacias circenses para entreter o público. Provas da ginástica artística. As provas são realizadas pelos homens e mulheres ao mesmo tempo. Homens, barra fixas, barra paralela, cavalo com alça, salto sobre o cavalo, argola e solo. As mulheres disputam exercícios de solo, salto sobre o cavalo, barra assimétrica e trave de equilíbrio. Observação: há uma divisão entre ambos os gêneros, ou seja, os homens, por ser mais fortes, pegam aquelas partes como barra fixa, barra paralela, cavalo com alça, salto sobre o cavalo, argola e solo. Enquanto as mulheres, por ser mais frágeis, na região dos membros superiores, elas não têm muita força, não dominaram muito essa questão aí, elas disputam os exercícios de solo, como salto sobre o cavalo, barra assimétrica e trave de equilíbrio. Valências físicas trabalhadas. A modalidade, de forma geral, trabalha vários fatores físicos no indivíduo, entre eles a força, a agilidade, a flexibilidade e equilíbrio são os principais para um ginasta. Mas existem outros aspectos que são trabalhados de acordo com a finalidade das atividades. A ginástica aeróbica ou aeróbica, aeróbica é todo tipo de atividade física que, através de movimentos rápidos e ritmados, provoca a oxigenação das células musculares e elevado gasto calórico. Atualmente, a GAE, que é a ginástica aeróbica, encontra-se plenamente estabelecida como modalidade esportiva da família da ginástica e está difundida a nível mundial, com cerca de 45 países competindo internacionalmente, após inúmeras transformações que resultam em sua evolução. Ou seja, hoje a ginástica ela é praticada em 45 países. O Brasil é o país com o maior número de praticantes da ginástica aeróbica, é bom que se diga isso aí, com mais de 500 mil praticantes. Estados Unidos, Argentina, Austrália e Espanha são outros países de práticas destacadas nessa modalidade da ginástica aeróbica. Você pode utilizar a bicicleta, caso esteja em uma academia, pode utilizar a esteira ou correr na rua mesmo. Pular corda também é um ótimo exercício para a parte aeróbica, definição muscular e resistência. As valências que trabalham esse tipo de ginástica é a força muscular, a flexibilidade, a equilíbrio, coordenação motora, resistência,
Na dança acrescenta a flexibilidade, a agilidade, a resistência muscular localizada e demais. Tipo de ginástica aeróbica. Existe uns tipos de ginástica que agora vou comentar sobre ela. A ginástica aeróbica é uma atividade física muito completa, pois ajuda a emagrecer, perder calorias, tonificar o corpo e até mesmo ajudar a aliviar o estresse. Porém, poucas pessoas sabem o que existe diversos tipos de ginástica aeróbica. Confira abaixo algumas delas e conheça todas as características de cada uma. Ginástica aeróbica de baixo impacto. A técnica da ginástica aeróbica de baixo impacto é conhecida por ser uma técnica feita a partir da ginástica aeróbica para que as pessoas evitem lesões devido ao grande impacto da ginástica das técnicas agressivas. Nesse caso, os exercícios são feitos sem nenhum tipo de salto sobre os pés. Ou seja, quer dizer que algumas pessoas que não podem sofrer impacto, elas podem fazer essa ginástica de baixo impacto, como pessoas idosas, pessoas acometidas de alguma lesão, tá certo? Elas podem fazer isso aí de baixo impacto, que ela é mais leve. Já a ginástica aeróbica de alto impacto, no caso da ginástica aeróbica de alto impacto, prevalece repetidamente o trabalho cardiovascular, porém nem sempre os pés ficam em contato com o chão. E o centro de gravidade pode subir e descer a todo momento, assim como as pernas que fazem movimento constante e extensão e flexão. Continuando ainda temos o combo. Esse tipo de ginástica aeróbica é feito com técnicas de baixo impacto e alto impacto ao mesmo tempo, ou seja, elas utilizam as duas técnicas ao mesmo tempo. Essa daí já é um nível mais avançado para as pessoas que desejam perder peso e não são acometidas de nenhuma lesão. O cardio funk. Nessa técnica utilizam-se diversos movimentos combinados de braço, pernas e tronco, sendo misturado com elementos de jazz, música afro, disco, salsa e outras danças, sendo que os movimentos podem vir intercalados com movimentos rápidos e curtos. Step Training. O Step Training é um programa criado pela instrutora Jim Miller, em parceria com a Reebok. Eles desenvolveram um programa de atividade que equilibra a alta intensidade com a baixa intensidade, sendo conhecido através do mundo inteiro. Outros tipos de ginástica aeróbica. Entre os tipos de ginástica citados acima, ainda existem diversos outros tipos, como o workout, o círculo de treino, o intervalo treino. Cada tipo de ginástica deve ser respeitada e todas as técnicas de cada uma delas devem ser seguidas corretamente para que não haja nenhum tipo de lesão. Observação: a mesma pode ser praticada ao mesmo tempo por homens e mulheres, sendo que devem ter bastante cuidado com essa questão da sua prática, com a questão da postura.